Constelação familiar não é mágica, não é bruxaria, não é uma coisa que vai mudar nem você, nem a pessoa que você entende do dia para a noite. Ah, essa é uma das grandes bandeiras que eu levanto quando eu me coloco neste lugar de professor de constelação sistêmica. Por que que eu considero isto uma coisa importante? Eu não sei de onde foi que isso surgiu, mas a gente tem uma realidade hoje no nosso país a respeito das terapias integrativas de constelação. Vou falar da constelação porque é a que eu mais conheço. Mas um movimento de levar essas técnicas para um lugar muito místico, para um lugar apenas do sensível, para um lugar apenas da intuição, apenas da percepção de campo, apenas do sutil. E eu não estou dizendo que essa parte aqui ela não é importante, porque ela é sim muito importante. A abertura e o treino da sua percepção para olhar para aquilo que é sutil, para aquilo que é sensível, para aquilo que está oculto é realmente muito importante. Acontece que você não pode se perder apenas nisso. Eu vejo, e hoje eu critico muito, a postura de muitos que vivem uma constelação apenas do sentir o campo, apenas do perceber o que está oculto. E aí, qual é o grande problema disso? São dois grandes problemas disso. O primeiro é que fica um misticismo e um ocultismo colocando uma técnica que é terapêutica em um lugar quase que religioso. Existe sim uma espiritualidade por trás de todos nós, por trás de mim, por trás de você. Mas a tônica da constelação familiar sistêmica não é a espiritualidade. Constelação familiar sistêmica, o Bert chama de uma ajuda para a vida. A gente traz em forma de atendimento como um atendimento terapêutico. Então a gente não pode cair neste lugar da mágica, do místico, do sutil, nem com a justificativa de ser algo mais lúdico para que o cliente viva o processo. O Bert mesmo fala que constelação é uma terapia de adulto para adulto. Então a gente precisa se colocar neste lugar de adulto. E qual é o lugar de adulto que eu quero trazer para vocês que é importante a gente construir ao longo do curso? Para não cair nessa ideia de constelação mágica, constelação é algo que transforma a pessoa do dia para a noite. A gente vai trabalhar constantemente com os dois extremos, para assim a gente conseguir encontrar o caminho do meio. Percebe como viver na mágica, viver na ilusão de que a constelação vai me transformar do dia para a noite? É um movimento muito infantil. É um movimento de quem ainda quer viver no mundo da Disney, onde eu vou lá fazer um movimento e a partir dali tudo vai mudar. Não sei se por conta da minha história na academia, mas eu sempre fui muito do estudo. Eu sempre fui muito de ler, de estudar, de me dedicar a entender o que está ali, o que é que eu estou me propondo a fazer. Foi assim que desde que eu comecei lá atrás, eu não comecei com a constelação não, desde que eu comecei lá atrás com o coaching, eu mergulhei intensamente nos estudos, nos livros. Hoje eu posso dizer para você que eu li toda a obra em português do Bert. Não li toda a obra porque nem todos têm em português. Mas todos que estão traduzidos para o português eu tenho, aliás, nem todos eu tenho porque a gente não acha que é Desatando Laços do Destino. Esse aí você só acha e-book. Mas eu também li no e-book. Mas todos eu peguei para ler, para entender, para conhecer profundamente. Eu fui atrás também das bases do Bert, da terapia do grito primal, da Virginia Satir, da PNL, que foi uma das minhas formações, da hipnose, que foi uma das minhas formações. Fui até começar a ler Freud, que foi uma das bases também do Bert. Por quê? A gente não pode ficar só no sutil. Como que você traduz esse sutil em um conhecimento útil e prático para o seu cliente, para a sua vida, para começar? É preciso sim ter estudo, é preciso sim dar racionalidade também a respeito daquilo que você percebe.
Se você fica só no sutil, muitas vezes você vai se tornar alguém inútil para o seu cliente e para a sua vida. Porque você só percebe e, na realidade, você não consegue inserir esta percepção, este conhecimento dentro da realidade que você vive. Então, a gente vai trabalhar dentro deste curso que eu me proponho a ministrar. Precisaremos caminhar pelos dois eixos. Ora, nós vamos passear por coisas que são muito sutis e que a gente não vai encontrar explicação lógica para aquilo. Vamos passar por isso sim, porque isso também existe. Constelação não dá resposta para tudo. Vamos passar por movimentos que não têm explicação ainda, né? Talvez algum dia alguém encontre uma explicação. Mas vamos passar também pela parte do conhecimento, pela parte daquilo que é explicado, por aquilo que já é estudado dentro das relações humanas. E vamos aprender constantemente a misturar essas duas coisas. A gente precisa aprender a trazer o sutil para a prática e aprender a trazer a racionalidade para uma coisa mais leve, para não ser tão dura. Percebe que aqui, indireta ou diretamente, nós estamos trabalhando com os nossos dois polos. Com o nosso polo feminino, que é o lugar do sutil, da percepção, e o lugar do masculino, que é o lugar da racionalidade, da praticidade. Nós somos seres que têm os dois polos dentro de você. E não seria diferente no nosso trabalho de entrega com constelação. Nós vamos precisar trazer essas duas coisas para uma integridade. É aqui no centro que a gente vai conseguir de fato melhorar a nossa vida e de fato entregar um bom trabalho para a pessoa que está na nossa frente. Engraçado, não estava no planejamento aqui do que eu ia falar. Na verdade, nada aqui é planejado, né? Eu tenho o tópico e vou falando. Mas quando eu falei para vocês, a gente precisa caminhar para o centro, eu me lembrei de um dos títulos do Bert, que diz: no centro sentimos leveza. É neste centro, entre aquilo que é sutil e aquilo que é extremamente racional, que a gente vai conseguir trazer leveza para o processo terapêutico, tanto nosso como da pessoa que está na nossa frente. É no centro que a gente consegue perceber o que está sutil, o que está oculto, o que ainda não foi visto, mas usar o nosso conhecimento para traduzir para aquela pessoa, quando possível, né? Porque a gente vai sim viver momentos onde não será possível a gente deixar as coisas tão claras assim. Observem que talvez essa seja a grande diferença do meu curso. Aqui nós vamos sim estudar pra caramba. Não é só um curso vivencial. Aqui nós vamos estudar teoria. Nós vamos trazer outras teorias complementares para que a gente consiga trabalhar os dois polos, para que você aprenda a perceber o sutil, mas que você também tenha conhecimento para traduzir este sutil e torne isso um conhecimento prático para a vida crescer. A grande função aqui é fazer a vida crescer. Fazer a vida crescer, fazer a vida crescer. E aí a gente vai ter que passear por muito conhecimento para que a gente, de fato, consiga entrar neste lugar de fazer a vida crescer. Então, resumindo, aqui não é um aprendizado de mágica, de bruxaria, por mais que eu acredite que isso exista sim. Constelação é um lugar terapêutico e precisa se inserir neste lugar terapêutico, que é um lugar onde existe a parte sutil, existe a parte espiritual de cada um em movimento, mas também precisa ter estudo, precisa ter dedicação técnica para que você consiga traduzir isso para o seu cliente. Dentro do curso, nós teremos aulas gravadas e as aulas ao vivo. Nas aulas gravadas tem a síntese de toda a obra do Bert que eu li. A gente começa pela história dele, passa para as leis sistêmicas e as relações de pais e filhos, passa pelas ordens da ajuda,
Tem um pedacinho sobre doenças também lá no final das ordens da ajuda. Vamos olhar para os relacionamentos amorosos, para os relacionamentos de trabalho, para por fim chegarmos às práticas das constelações. Essa é a ordem das aulas gravadas. Junto com isso, nas aulas ao vivo, serão o momento da gente ir mais para o sutil. É um momento onde eu vou atender vocês constantemente, onde durante uma dúvida vai surgir uma questão que nós vamos constelar, para que a gente consiga chegar no centro. Percebam, o lado da racionalidade está mais nas aulas gravadas, porque o conhecimento racional ele é estático, ele está lá parado, ele é aquilo que é. Já o sutil a gente vai precisar trabalhar nas aulas ao vivo, que ali precisa da dinâmica constante entre professor e aluno, entre alma e outra alma, para a gente trazer o sutil à tona para fazer este crescimento. Então percebe, as minhas aulas são dadas nesses dois eixos. As gravadas, um conteúdo já pronto para você consumir e aprender. E as ao vivo, para a gente trabalhar de fato o sutil, a percepção. E isso tudo com a intenção de não deixar a constelação neste lugar místico e mágico que as pessoas não entendem muito bem, não conseguem materializar o que está acontecendo. E também é um lugar onde muitas vezes entra-se em descrédito, por não saber minimamente concretizar um pensamento a partir desta percepção. Vou ficar por aqui e eu volto num próximo vídeo falando um pouquinho mais para vocês. Tá certo? Já fui.